Livro do Apocalipse, no capítulo 6, versículos 9 ao versículo de número 11. Versículo 9 ao versículo 11. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Assim está escrito: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Quantos podem glorificar a Deus pela leitura da sua palavra? Glória a Deus. Meus amados, estamos dando continuidade ao estudo no livro do Apocalipse. Já há algumas terças-feiras que nós estamos estudando sobre o capítulo 6, ou no capítulo 6, a respeito da abertura dos primeiros 6 selos. Já estudamos sobre a abertura dos 4 primeiros selos, e somente que para recordar de forma bem rápida, nós temos 4 cavalos aqui representados na abertura desses 4 primeiros selos. O primeiro cavalo, no versículo 2, um cavalo branco, que estava sentado sobre, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Alguns interpretam que este cavalo branco, e principalmente o que estava sentado sobre ele, é o Senhor Jesus Cristo. Mas essa interpretação, ela não está de acordo com a interpretação correta da palavra de Deus. Lá no capítulo 19, nós encontramos um outro cavalo branco, e quem vem assentado sobre aquele cavalo? Aqui, a pessoa que vem assentado sobre esse cavalo branco é anônima, não tem nome. Lá no capítulo 19 de Apocalipse, quem vem assentado sobre o cavalo branco, lá está o nome de quem está assentado. Então aqui se refere à pessoa do anticristo. O cavalo é branco e representa a paz. Pastor, mas na grande tribulação não vai ser período de guerras e etc. Sim, mas os primeiros 3 anos e meio será um período de uma falsa paz. E é por isso que diz que esse cavaleiro ele saiu vitorioso e para vencer, porque haverá uma falsa paz. Todo mundo vai pensar que ele é o bambambam, que ele é o cara que o mundo estava esperando para pôr ordem em todas as coisas. E na abertura do segundo selo, o segundo animal era um cavalo vermelho, e nós falamos aqui para os nossos irmãos que esse cavalo vermelho e o seu cavaleiro representam a guerra, representa mortes violentas que Deus haverá de permitir quando a sua ira for deflagrada contra todo o mundo. Isso mostra que o período da grande tribulação será um período de grande violência, de muita morte e de muita guerra. Depois, versículos 5 e 6, na abertura do terceiro selo, nós temos aí a figura de um cavalo preto, e tanto o cavalo preto como o seu cavaleiro simboliza a fome. Então, naquele período da grande tribulação, haverá uma grande escassez, uma inflação tremenda, haverá carestia muito grande,
Por conta disso haverá muita fome. Todas essas coisas estarão acontecendo no período da grande tribulação. E o quarto cavaleiro, o quarto cavalo e o quarto cavaleiro, cavalo amarelo, em umas outras traduções, ou de acordo com o original, um cavalo pálido, que representa a morte, que aqui simboliza uma escalada terrível de guerra, de fome, de pestes e morte, até mesmo através de animais esfomeados que estarão destruindo, estarão comendo a carne de humanos. Inclusive, de acordo com alguns estudiosos, nesse período, até mesmo os humanos estarão comendo carne de humanos para poder saciar a fome no período da grande tribulação. Pois bem, prezados, uma passagem rápida sobre os quatro cavaleiros, para nós entrarmos aqui na abertura do quinto selo. Observe os irmãos aí no versículo 9. E havendo aberto, eu gostaria da participação dos irmãos, repetindo que nós estamos num culto de ensino. E havendo aberto o quinto selo, vi, para onde João estava olhando aqui agora? Vi, me ajuda aí, irmãos. Debaixo do altar, as almas dos que foram mortos. Então observe os irmãos, que João foi convidado para subir, lá no capítulo 4, que iria ser mostrado para ele as coisas que brevemente deveriam acontecer. Então, está sendo mostrado para João. Foi mostrado o culto no céu, e foi mostrado para ele o cordeiro tomando o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono, abrindo os selos, e na abertura dos 4 selos, observe isso, irmãos, na abertura dos 4 primeiros selos, a visão de João está voltada para o que há de acontecer na terra. Amém? A visão de João, quando está sendo mostrado para ele os 4 cavalos e os 4 cavaleiros, a visão de João está voltada para as coisas que hão de acontecer na terra, no período da grande tribulação. Amém, irmãos? No versículo 9, a visão de João está onde agora? A visão de João sai daqui da terra e ele então olha para onde? Debaixo do altar. Amém? A visão dele retorna para ver coisas que estavam no céu. Amém, irmãos? É muito importante nós observarmos isto. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Outra coisa a ser observada aqui, que na visão dos 4 cavalos e dos 4 cavaleiros, sempre nós vamos encontrar a expressão vem e vê, vem e vê, vem e vê, vem e vê, 4 vezes. Na visão da abertura do quinto selo, nós não encontramos esta expressão. E aqui, irmãos amados, o quinto selo, ele fala do clamor por justiça dos santos, santos esses que hão de ser martirizados. No caso, João estava vendo presenciando como se estivesse acontecendo. Mas lá no capítulo 4, é bom colocar capítulo 4, versículo 1 e 2, de Apocalipse, o Senhor está falando com ele. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, só o versículo primeiro mesmo, sobe aqui e mostrar-te-ei o quê? Me ajuda aí, irmão. Mostrar-te-ei o quê? Devem estar no futuro.
Então João estava vendo, estava sendo mostrado para ele, e ele estava visualizando como se estivesse acontecendo. Mas a palavra era: essas coisas hão de acontecer. Amém, irmãos? Então essa visão aqui da abertura do quinto selo fala do clamor de justiça dos santos que haverão de serem martirizados no período da grande tribulação. E nós observamos que eles clamam e eles recebem resposta. A resposta é que, por um período de tempo, eles deveriam esperar, porque o número dos mártires ainda não estava completo. Quem são ou quem serão esses mártires? Os pós-tribulacionistas, aqueles que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação, que existe uma corrente teológica que prega e que ensina que a igreja vai passar pela grande tribulação, inclusive estão pregando que o que está acontecendo no mundo já é o começo da grande tribulação. Então, irmãos, esses mártires não tem nada a ver com crentes da dispensação da graça que estarão experimentando a morte. Os crentes da dispensação da graça, em alguns países, estão sendo martirizados por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho fiel, como crentes. Mas estes morreram e a alma deles já está no seio do Pai, amém? No seio de Abraão, amém, irmãos? Esses mártires aqui, ora, se eles não são da dispensação da graça, quem são esses mártires? Esses mártires, prezados irmãos, refere-se aos crentes. Mas que crentes são esses? Os crentes que ficaram para trás no arrebatamento da igreja. Aqueles que forem fiéis ao Senhor Jesus Cristo durante o período da grande tribulação. Porque aqueles que conhecem a Jesus e que estiverem passando pela grande tribulação, boa parte deles não vão negar o nome de Jesus e aceitando as propostas do anticristo. E por não aceitarem a proposta do anticristo, eles serão mortos, serão degolados. Então eles se tornarão mártires. Então, aqueles que foram deixados para trás no arrebatamento da igreja por estarem separados de Cristo, por estarem desviados da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E também aqueles que hão de crer no período da grande tribulação após o arrebatamento da igreja. Pastor, então haverá salvação no período da grande tribulação? Sim, haverá salvação no período da grande tribulação. Mas, observem bem, a salvação que haverá no período da grande tribulação não será como hoje. Hoje nós estamos, a porta da graça está aberta. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. A oportunidade está sendo oferecida. E aqueles que recebem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceitam a graça salvadora de Jesus Cristo, o que acontece com eles? Eles abrem o coração, recebem Jesus como Salvador, seus pecados são perdoados, seu nome é escrito no livro da vida, ele vai passar por aflições neste mundo, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas é possível, como já tem acontecido ao longo dos anos, que muitos dos que aceitam Jesus, ou daqueles que aceitarem,
vão experimentar a morte. Mas eles já estão salvos. Amém, irmãos? Já estão salvos. Agora, esses aqui, eles serão salvos de que forma? Eles serão salvos com a espada na frente deles. Amém? Ou você nega o nome de Jesus, ou então você morre. Eu pergunto aos irmãos, é melhor ser crente no período da graça ou no período da grande tribulação? Então vale a pena ser crente, irmãos? Vale a pena ficar firme com Jesus até o dia da sua volta? Então nada de querer afastar-se de Jesus, porque vai ser muito difícil no período da grande tribulação. Se hoje já é difícil ser crente, aliás, eu li certa feita que um estudante de teologia chegou para o seu professor, num determinado dia, e disse para ele: professor, é difícil ser crente. O professor olhou para ele e disse: é impossível. Não é difícil não, é impossível. Se não é a graça de Deus, ninguém seria crente. E nós somos crentes por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Então permaneça firme, irmãos. Por mais luta que você esteja passando na sua vida, por maior que seja a sua aflição, por maior que seja a sua angústia, por maior que seja a tribulação que você esteja enfrentando, por maior que seja o vale, por mais cálido, mais quente que seja o deserto que você estiver atravessando, fique firme com Jesus. Não desista de Jesus por nada. Amém, irmãos? Continue aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, porque Ele brevemente voltará para buscar os remidos, os lavados, e que tiver as suas vestes branqueadas no sangue do Cordeiro. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Observe que a Bíblia diz que estas almas acham-se agora na presença de Deus, sob ou debaixo do altar. Debaixo do altar. Estas almas dos que morreram estão no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Estão debaixo do altar. Sempre quando a Bíblia fala de altar, e especialmente aqui no livro do Apocalipse, eu vou só citar os textos. Se alguém quiser anotar, anote, porque se a gente for ler todos os textos aqui, a gente não termina o assunto. Mas se alguém quiser anotar, anote aí. Apocalipse capítulo 8, versículo 3, fala do altar do incenso. Mas além de Apocalipse capítulo 8, versículo 3, eu vou falar devagar para quem estiver anotando. Apocalipse 8, versículo 3. Apocalipse capítulo 8, versículo 5. Também o capítulo 9, versículo 13. Capítulo 11, versículo 1. Capítulo 14, versículo 18. Capítulo 16 e o versículo 7. Todos esses textos falam do altar do incenso. E quando fala de altar, ou refere-se ao altar do incenso, que havia lá no tabernáculo e no templo, ou refere-se ao altar dos holocaustos ou dos sacrifícios, conforme nós lemos em Levítico, para quem está anotando, capítulo 4, versículo 7, também o versículo 18 e o versículo de número 30. E, de acordo com a maioria dos estudiosos, dos eruditos da Bíblia, tudo aqui nesse versículo que lemos sugere o altar dos sacrifícios. Por quê? Porque a cena aqui é dos sacrifícios feitos pelos mártires, esses mártires que deram a sua vida por causa da palavra de Deus. E diz aqui: e por amor do testemunho
que deram. Lembrando aos irmãos que o apóstolo João, a quem foi revelado estas coisas, ele estava na ilha de Pátimos, ou foi mandado para a ilha de Pátimos, por qual razão? Por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho, por causa da sua fidelidade. Então aqui, prezados e queridos irmãos, esse altar aqui, segundo os estudiosos, sugere o altar de sacrifícios, porque esses mártires deram a sua vida por amor à palavra do Senhor nosso Deus. Foram mortos por causa da palavra de Deus. Agora observe, irmãos. A Bíblia diz que João viu debaixo do altar as almas. Eles ainda não haviam ressuscitado, porque João só viu as almas. A ressurreição não será a ressurreição da alma. A ressurreição será a ressurreição do quê, irmãos? Quem é que vai ressuscitar? É a alma? É o espírito ou é o corpo? É o corpo. Agora, é esse corpo que vai ressuscitar? Não. É um corpo glorioso, de acordo com Paulo aos Filipenses, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Livre de corrupção, livre de enfermidade, livre de dor. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Então, João viu as almas. Eles não haviam ressuscitado ainda. Haviam sido mortos, sim, por causa do testemunho. Agora observem, no versículo 10, diz aí a palavra de Deus que eles clamavam com grande voz. E é bom dizer aqui para os irmãos que nesse versículo aqui, ou este versículo, ele faz cair por terra a doutrina ensinada por uma seita, os testemunhas de Jeová. Se você algum dia, um testemunho de Jeová bater a sua porta, irmão, não dê brecha para essa gente. Eles vêm vestidos de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. Heresia pura. Os materiais que ele entrega, folhetos, livros, Bíblia, todos eles, escutem-me, todos eles contêm veneno. Não aceitem. Se você tiver em casa, queime, rasgue, não dê para ninguém. Queime, rasgue, jogue no lixo, porque é comida podre, é comida estragada. Eu posso ouvir um amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Eles ensinam que a alma está dormindo. Eles falam do sono da alma. Mas não é somente eles. Os adventistas do sétimo dia também ensinam essa doutrina, de que a alma está dormindo. E nós vemos aqui nesse versículo, que a alma não está dormindo não, irmãos. João viu as almas debaixo do altar, o que elas estavam fazendo? Roncando? O que a Bíblia diz? O que as almas estavam fazendo? Estavam clamando. Ora, quem está dormindo não clama. Quem está dormindo ronca, né, Samuel? Cadê o Samuel? Oh, meu Deus, Samuel sumiu. Deve estar dormindo por aí. Está lá em cima. Alma, irmãos, alma não dorme. A alma está consciente. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Lembra da parábola do rico e Lázaro? As almas estão conscientes. Então esse ensino, essa doutrina herética de que a alma está dormindo, a doutrina do sono da alma, nós não podemos aceitá-la, irmãos, porque é uma doutrina herética, espúria, é comida estragada. Então não aceitemos
esta doutrina em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então clamavam com grande voz. Observe, clamavam com grande voz. Quem é que está falando aqui agora? É claro que é o meu corpo, a minha boca que está mexendo. Mas quem está falando aqui agora é a minha alma. Amém? É a minha alma que está falando. E eles estavam clamando, eles não estavam sussurrando baixinho. A Bíblia diz que aquelas almas estavam clamando com grande voz. Não era um sussurro duvidoso, não, era um clamor forte. E observe, os irmãos, que eles estavam pertinho de Deus. As almas estavam debaixo do altar. Precisava clamar? Precisava clamar, irmãos? Estando debaixo do altar de Deus, precisava clamar? E aí, irmãos amados, nós aprendemos uma lição, porque tem ensinamentos que diz que para falar com Deus não precisa falar alto. Aí as almas estão debaixo do altar e estão clamando. É claro que não existe uma regra para a oração. Mas se nós observarmos, quando Jesus dobrou o joelho para orar, ele conversou com Deus. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Então a oração é diálogo, é falar com Deus. Amém, irmãos? E o clamor é uma oração com mais pujança, mais forte. Clamavam com grande voz. E aí, irmãos, se a gente for comparar com os personagens bíblicos, vamos observar aí, Salmo 13, porque a expressão que eles usam no clamor, vamos primeiro colocar aí Apocalipse 6 e 10. E clamavam com grande voz, dizendo, a primeira expressão, até quando? Então vamos comparar com alguns personagens da Bíblia. Salmo 13, verso 1 e 2. Olha só, o salmista, qual é a expressão que ele está usando? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? De novo, até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Salmo 90, verso 13. Volta-te para nós, Senhor. E aí vem o quê? Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Salmo 35, verso 17. Senhor, me ajuda aí. Até quando verás isto? Resgata minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Salmo 74, verso 10. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário, blasfemará o inimigo teu nome para sempre? Abacuque, capítulo 1 e 2. Nós estaremos estudando sobre Abacuque no próximo domingo. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Então veja, irmãos, com quem esses homens estavam falando? Ei, vocês estão aí? Com quem esses homens estavam falando? Vocês estão aí, irmãos? Com quem esses homens estavam falando? É com Deus mesmo, é que os irmãos estão com medo de falar. Eu estou dando chance dos irmãos dizerem, com voz forte, eles estavam clamando. Com quem esses homens estavam falando? Aleluia, pode melhorar. Com quem esses homens estavam falando? Com Deus. Por que eu estou dando ênfase a isso? É para nós entendermos uma coisa. Eles não estavam falando com os homens. Eles estavam falando com quem? Eles estavam falando com Deus. E se você observar bem direitinho,
parece uma discussão, não parece? Até quando? Senhor, até quando? Até quando eu vou ficar nesse sofrimento? Até quando vai ficar essa prova? Até quando vai durar esse deserto? Até quando eu vou ficar nesse vale? Até quando, Senhor? Até quando? Eles não estavam discutindo, não estavam conversando, não estavam dialogando com homens. Eles estavam falando com Deus. As almas estavam falando com Deus. Aqui é um apelo. Eles estavam fazendo um apelo. Agora veja bem, irmãos, na continuação do verso 10, do versículo 10 de Apocalipse 6, e clamavam com grande voz dizendo, até quando? E aí vem a sequência. O que vem depois do até quando? Ó verdadeiro e santo dominador, bendito seja o nome do Senhor. Eles estavam apelando ao soberano de toda a terra. Aleluia. Eles estavam apelando ao dominador dos povos. Por quê? Porque eles estavam sendo afligidos pelos povos, afligidos pelos habitantes da terra. E eles estão apelando para Deus. Eles estão pedindo o quê? Vingança. Na verdade, irmãos, eles não estão pedindo vingança como nós, seres humanos, às vezes, desejamos a vingança. Queremos a vingança. Não, eles estavam apelando para a justiça de Deus. Agora, eles estavam apelando para a justiça de Deus, tendo em vista não os méritos deles. Eles estavam apelando para a justiça de Deus, baseados no quê? Na fidelidade de Deus. Ó verdadeiro. Estavam baseados no quê? Na santidade de Deus. Eles estavam dizendo, Senhor, Tu és verdadeiro. Tuas promessas são fiéis. Tuas promessas são verdadeiras. Tu és o santo dominador. Tu és grande. Tu és o eterno. Tu és santo. E olha a situação que nós estamos. Até quando o Senhor não vai fazer justiça? Eles estão fazendo um apelo fundamentados na santidade e na justiça de Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Uma coisa interessante, onde que estavam as almas, irmãos? Só para lembrar? Debaixo do altar de Deus. Aleluia. Olha que consolo, parece que não tem consolo aqui, não é? Mas olha que consolo. A morte não os separou, ou não os separaram de Deus. Eles morreram como mártires, ou haverão de morrer como mártires, mas a alma deles vão para bem pertinho de Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Que consolo nós temos aqui. O consolo, irmãos, é que quem dorme no Senhor, quem morre salvo, quem morre em Cristo, a morte não afasta o crente de Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Foi por isso que Paulo disse, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Por que Paulo está dizendo que o morrer é lucro? Porque viver aqui, ele estava vivendo, sentindo a presença de Deus, mas não estava vendo ao Senhor, face a face. E qual era o lucro? É que morrendo, ele ia para mais perto de Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Então a morte é o passaporte para a vida eterna que nos aguarda. Quantos podem glorificar o nome maravilhoso do Senhor? Então, repetindo aqui, os adventistas do sétimo dia, testemunhos de Jeová, eles acreditam que a alma fica ligada ao corpo até o dia da ressurreição. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o pó vai voltar à terra, o espírito volta para Deus que o deu. Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor para sempre.
Eles ainda não ressuscitaram. Por quê? Porque eles farão parte da primeira ressurreição. Como assim, pastor? Ora, quando Jesus voltar, irmãos, no arrebatamento da igreja, Paulo escreveu que os que dormiram em Cristo, o que vai acontecer com eles? O que vai acontecer com eles? Me ajuda aí, irmãos. Ressuscitarão primeiro. Vão fazer parte da primeira ressurreição. Aí Paulo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, estaremos com o Senhor para sempre. Eles, os que dormiram em Cristo, no arrebatamento da igreja, vão fazer parte da primeira ressurreição. E esses que morreram ou que hão de morrer no período da grande tribulação, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho fiel ao Senhor Jesus Cristo, por que é que eles vão fazer parte da primeira ressurreição? Porque a primeira ressurreição, ela será por etapas. Amém? A Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem, ou a primícia dos que morrem. Jesus morreu, e a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus é o quê? É a garantia de que quem morre em Jesus, quem morre salvo, vai ressuscitar para a vida eterna. Amém? E aí, vem, irmãos amados, a ordem. Primeiro Cristo, depois aqueles que morreram até o dia do arrebatamento, depois aqueles que morrerem no período da grande tribulação, farão parte da primeira ressurreição. Amém, irmãos? Por que primeira ressurreição? Porque haverão duas ressurreições. A primeira ressurreição acontecerá no arrebatamento da igreja, e esses que morreram no período da grande tribulação, eles vão ressuscitar no final da grande tribulação. Amém? No final da grande tribulação, eles haverão de ressuscitar, farão parte da primeira ressurreição. A segunda ressurreição se dará quando? No final do milênio. E esses que hão de ressuscitar na segunda ressurreição, o que vai acontecer com eles? A Bíblia diz, sobre eles vai recair o poder da segunda morte. O que é a segunda morte? Separação eterna de Deus. Então, irmãos, nada de querer esperar a segunda ressurreição. Vamos, como Paulo, aguardar a primeira ressurreição. Amém? Ou a vinda do Senhor Jesus Cristo. Significa o quê? Que nós devemos estar preparados, tanto para partir deste mundo através da morte física, como devemos estar preparados para subir no arrebatamento da igreja. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esses que habitam sobre a terra, já disse aos irmãos, são aqueles que estarão oprimindo os servos do Senhor no período da grande tribulação. Os que habitam sobre a terra. E aí vem o versículo 11, irmãos, do capítulo 9, capítulo 6 de Apocalipse. Eles estão clamando, e em resposta ao clamor deles, no versículo 11, o que diz a Bíblia? E a cada um foi dado o quê? E a cada um foi dada uma comprida veste branca. Observe, irmãos, eles foram condenados na terra, condenados a morrerem por causa do testemunho de Jesus. Repita comigo só para você não esquecer. Eles foram, não, todos juntos, eles foram condenados na terra por amor ao Senhor Jesus.
Mas, diga assim com ênfase, mas foram honrados por Deus quando chegaram no céu. Por que foram honrados? Porque foram lhe dadas vestes brancas. Aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? E a cada um foi dada uma comprida veste branca. A veste branca fala da justiça dos santos. A veste branca fala de pureza. A veste branca fala de santidade. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Foram condenados na terra, mas foram honrados no céu. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Glória a Deus. A cada um foi dada uma comprida veste branca. E foi-lhes dito o quê? Me ajuda aí, irmãos. Repousasse ainda um pouco de tempo. O que o Senhor estava dizendo para eles? Descanse. E olha aqui para mim. Deus estava olhando para as almas ali, clamando por justiça. Deus está dizendo, fiquem tranquilos. Continue repousando aí. Descansem. O que Deus estava dizendo aí? Ei, fiquem tranquilos. Eu não perdi o controle. Eu estou no controle de tudo. Glória a Deus. Repouse mais um pouco aí. O número ainda não foi completo, não foi completado, não está completo. Então descansem aí. Eu estou no controle. Aleluia. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Fiquem tranquilos aí, porque vai chegar o momento. Vai chegar a hora de eu agir. Ainda não é a hora, ainda não é chegado o tempo. Enquanto não chegar o tempo, descanse. Você está entendendo a mensagem, irmãos? Você está entendendo a mensagem? Você está entendendo a mensagem? Quantas vezes nós estamos clamando a Deus diante de uma luta, diante de uma dificuldade, diante de um problema sério, dentro de um vale profundo, no meio de um deserto causticante, no meio de uma aflição terrível, no meio de uma tribulação angustiante, dentro de casa, no seio da família, nos negócios, com vizinhos, na escola, com enfermidades, estamos clamando. Até quando, Senhor? Quando nós não clamamos com a boca, nós clamamos com a alma. Conforme foi cantado aqui a respeito do Consolador, minha alma chora, minha alma grita. Porque quando nós não temos palavra, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quantas vezes nós estamos nessa situação que não conseguimos nem falar com Deus, como Ana, que só mexia os lábios. Mas esse mesmo Deus que respondeu a estas almas que estavam debaixo do altar, é o mesmo Deus a quem nós servimos. Aleluia, receba esta palavra da parte de Deus. Ele está dizendo para você, descanse. Aquieta o teu coração. Eu estou no controle da situação. Eu não perdi o controle da sua vida. Eu não perdi o controle da sua causa. Espero o tempo certo, aleluia, porque eu vou agir na hora certa. Ei, irmãos, Deus nunca chega atrasado, Ele chega na hora certa. Então aguarde com paciência. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor nosso Deus. Quantos podem glorificar o nome maravilhoso de Jesus? Foi-lhes dito que repousassem um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos. Veja aqui, conservos e irmãos. Aqui está falando, irmãos, daqueles que hão de aceitar Jesus como Salvador no período da grande tribulação, daqueles que ficaram no arrebatamento da igreja, que vão dar testemunho de Jesus no período da grande tribulação,
Mas não somente os gentios, mas também os judeus, que hão de aceitar Jesus no período da grande tribulação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram, ainda não se completou. Então, Deus está dizendo, espera aí, vai chegar o momento certo. Quando completar o número, pode deixar que eu vou agir com justiça. Amém, irmãos? No caso aqui, a justiça é porque eles tinham sido martirizados. E Deus está dizendo, eu vou agir. Repetindo, muitos entendem que esses mártires aqui são os crentes da dispensação ou do tempo que a porta da graça está aberta, que vai passar pela grande tribulação. Então eu quero reafirmar aqui para a igreja, escutem-me e guarde no seu coração. A igreja não passará pela grande tribulação. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Glória a Deus. Então repete comigo, por gentileza, para ficar bem gravado no seu coração. A igreja não passará pela grande tribulação. Glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga isso para ele. Nós não estamos esperando a grande tribulação. Nós estamos esperando a volta de Jesus. E Ele virá brevemente para buscar a sua igreja. Os sinais estão indicando, os sinais estão declarando que a volta do Senhor Jesus está muito próxima. E nós precisamos estar preparados para subir ao encontro do Senhor Jesus. Amém, irmãos?